Boa noite a todos e bem-vindos a mais um SPP Conecta. Nesta noite de 25 de maio de 2020, recebemos Paulo Novaes, diretamente de Petrópolis, Rio de Janeiro, para contar um pouco para a gente a respeito da Estrada Real, as agências postais na província do Rio de Janeiro no século XIX. O Paulo já liberou o material antecipadamente, então a gente vai passar, ele vai passar digamos, um pouco por cima de novo do material, dando uma rápida explicada, e aí ao fim a gente já abre para perguntas e comentários. Como sempre, os microfones estão fechados, se alguém quiser fazer pergunta antecipada, pode mandar pelo chat, e aí depois eu já faço para todo mundo. Esse SPP Conecta está sendo transmitido ao vivo também pelo Facebook, então bem-vindo a todos. Paulo, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, todo seu. Obrigado, Igor, eu que agradeço a presença de todos aqui também, espero que seja interessante. Muito bem, esse aí sou eu. Entre as minhas qualidades, acho que a melhor delas é ser avô, né? Como está escrito aí. Eu tenho dois sites, na verdade, né? Tenho esse site de filatelia e tenho um site de jazz, né? Onde eu faço uma discografia de Billie Holiday. Para quem gostar, está aí o endereço, depois vocês comentam comigo. Muito bem, nossa palestra hoje são os caminhos de ouro. Tudo começa aqui nessa história com a descoberta de ouro e das pedras preciosas em Minas Gerais. Com isso, evidentemente, o governo central, na época, a coroa, no caso, né, ela achou que o caminho de ouro antigo, aquele que passava por Paraty, era um pouco longo demais e um pouco inseguro, visto que tinha uma perna de Paraty ao Porto do Rio, que era marítima, e, portanto, eu acho que eles acharam melhor que fizesse um caminho terrestre, que fosse mais rápido e mais seguro. Portanto, o caminho velho, que era por Paraty, foi abandonado, e, a partir daí, então, entramos no que se chamava Caminho Novo. Então, tenho aqui uma ilustração, acho que é do site da Estrada Real, que dá uma ideia geral assim, do que era o Caminho Velho, e de como é o Caminho Novo, todos se dirigindo, evidentemente, a Ouro Preto, que era o centro, então, dessa riqueza toda que tinha sido extraída. Nós vamos falar hoje, então, das agências que ficam, ou da parte do trajeto que fica dentro do estado do Rio de Janeiro. Portanto, se vocês acompanharem o lado direito, nós saímos aqui de dentro da Baía de Guanabara e vamos até um pouco antes de Juiz de Fora, na direção norte. O resto fica dentro do estado de Minas Gerais, na sua maioria. Portanto, no final do século XVII, né, do século XVIII, aliás, 1699, a coroa nomeia, então, um responsável por construir o Caminho Novo. O Caminho Novo, por sua vez, eu selecionei aqui os três principais trajetos do Caminho Novo, né? O Caminho Rosa é o primeiro deles, que nós vamos falar, que é o Caminho de Pilar. Ele fica, na verdade, pronto aí por volta de 1703 e está desenhado em rosa. Ele sai aqui da Baía de Guanabara, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre ela, né? Por que a Baía de Guanabara e por que esses trajetos todos saem desse lugar, e vai passando por 3 rios, vai entrar em Minas Gerais. Em seguida, vamos falar do trajeto que está em azul, que é a chamada Variante do Proença, que foi construída em 1723. E, por último, já com a exaustão do ciclo do ouro, foi construído um novo caminho aqui por Iguaçu, hoje Nova Iguaçu, que já privilegiava mais a região cafeeira aqui de Vassouras do que propriamente a região lá de Minas Gerais. Aqui, só para dar uma ideia a vocês do que eu estou falando, né? Então, na verdade, o que aconteceu historicamente foi que Mendes Sá veio com a sua frota, porque o Rio de Janeiro estava sob domínio
e uns piratas franceses. E uma vez vencida essa primeira etapa e construída, e inaugurada, ou criada, ou fundada a cidade do Rio de Janeiro, a ideia agora era justamente andar para o interior. E, do ponto de vista da coroa, a Baía de Guanabara era o caminho do interior do Brasil. E, portanto, eu marquei aqui em azul, como vocês podem ver, os 5 principais rios que conduziriam para o interior. Começando aqui da esquerda, nós temos então aqui o rio Meriti, que divide o Distrito Federal, até hoje, né, divide o Distrito Federal da Baixada Fluminense. Depois vem o Rio Iguaçu, na ordem aqui seguindo o relógio, o Rio Iguaçu, o Rio Pilar, o Rio Estrela, e por último aqui à direita, que não vamos falar hoje não, mas é o Rio Macacu. Eu tenho um trabalho também sobre esse rio que é muito interessante, onde foi construída e criada a primeira freguesia aqui da Baixada Fluminense, provavelmente uma das primeiras do Brasil. Mas então nós vamos falar aqui das 3 centrais aqui, né? A primeira delas, portanto, é o Caminho de Pilar. O Caminho de Pilar foi construído pelo Garcia Rodrigues Paes Leme, que foi filho do caçador de esmeraldas. Ele já tinha alguma propriedade lá em Paraíba do Sul, lá no Rio Paraíba, e foi escolhido para construir esse novo caminho, então partindo aqui da Baía de Guanabara e chegando lá até a região do Ouro. Esse, então, é o caminho que está marcado aqui em magenta, né, em cor-de-rosa, e nós vamos começar a falar dele. Neste caminho, eu selecionei aqui, como vocês podem ver, algumas agências, as mais importantes. A primeira é Pilar. Vocês podem ver aí no mapa, não é, que Pilar fica já bastante para dentro aqui do rio, porque todos esses rios aqui eram bastante navegáveis. Eles andavam aí coisa de 5 a 10 quilômetros para dentro da terra naquele tempo, né? Depois disso, logicamente, tudo aqui entra em decadência com, né, que se cortou toda a floresta, assoreou os rios, veio a Malaia, essa coisa toda, e com isso quase toda a baixada aqui entrou em decadência, como a gente vai ver mais tarde. Mas nesse momento aqui, Pilar, portanto, era uma pequena freguesia que ficava aí no interior, subindo o Rio Iguaçu também, no seu primeiro trecho, e depois pegando o Rio Pilar, à direita, como vocês veem aí no mapa, que é onde estava localizada, então, a freguesia de Pilar. Esse mapa aqui é de 53, ou seja, bem mais moderno do que a gente está falando, mas é bom para que a gente veja as localidades tal como são mais ou menos hoje, né? E tem todo o detalhe para que a gente possa acompanhar aí como é que ele foi. Então, Pilar é uma freguesia que era muito simplesinha e, logicamente, com o trânsito do ouro e todo, ela na época se tornou uma freguesia muito importante e até hoje a gente, na verdade, pode ir lá ver a igreja com seu famoso altar, que parece que é todo, não conheço não, mas dizem que o altar dessa igreja aí é todo ele de ouro e tal. Tem um carimbo aí da Estação do Pilar, já bem mais moderno, evidentemente, mas é o que eu tenho para marcar aí do ponto de vista carimbológico, né, para marcar aqui a freguesia. É um exemplar que eu tirei lá do Custer. Muito bem. Continuando a subir o rio, né, a gente chega a Xerém. Xerém é um local que fica logo no sopé da serra, né, que ele deveria subir. E Xerém, até hoje, é um local bastante industrial aqui, né, da Baixada Fluminense. Lá se fundou, durante o governo Getúlio Vargas, a Fábrica Nacional de Motores, né, que fazia os caminhões FNM, mais recentemente aqui a terra do Zeca Pagodinho. E logo mais à frente, Xerém viu passar por aí a estrada de ferro Barão de Mauá. A gente não vai falar exatamente dela, porque ela é bem mais recente do que tudo isso que a gente está dizendo aqui, mas acontece que estão aqui alguns carimbos de Xerém e um carimbo também da FNM. Muito bem.
Subindo a serra e descendo lá do outro lado da serra, já no Planalto, tem uma agência aqui que eu acho que pouca gente conhece, que é a agência Marcos da Costa. Na verdade, são várias freguesias que tinham aí na época, ou Sesmarias, como se chamava-se a concessão pelo governo de propriedades aí na região, e essa localidade acabou ficando na rota do caminho do ouro, e também, mais tarde, ela se ligou com Petrópolis, que fica exatamente, como a gente vai ver em seguida aí, fica na Estrada da Variante. Então, passando aqui chegamos aqui a Pati. Pati do Alferes é um lugar que vocês vão ver, os caminhos cruzavam muito por aí. Era conhecido antigamente por Roça do Alferes, era propriedade de um alferes, e o nome vem das Palmeiras Patis. É uma freguesia, foi uma freguesia criada por Alvará em 1755, já em meados do século XVIII, e hoje é a capital é a sede, na verdade, do município de Poti do Alferes. Seguindo em frente, o município, aqui alguns carimbos, né, de Poti do Alferes, como vocês podem ver aí. Os mais antigos aqui estão sobre Olho de Boi ainda, não é? Então, Pati é um lugar bastante interessante e uma rota que se cruza bastantes caminhos aqui do interior do Rio. Seguindo mais à frente, na direção já do Rio Paraíba, a gente encontra mais algumas sesmarias, e essa aqui é do Avelar. O Avelar foi criado já como sesmaria também no século XVIII, e mais tarde, ainda no município de Vassouras, que era o grande município atrás da montanha aí, não é? Já no Rio Paraíba, ele foi criado como distrito em 1943. E mais tarde, a linha auxiliar chegou aí também e colocou suas estações, que também tiveram agências postais. Então, aí tem um Avelar da estrada auxiliar, ou antigamente a estrada de ferro Melhoramentos, e um carimbo mais recente aqui também de Avelar, dos anos 50. Werneck é um pouco adiante também, foi também uma estação da própria linha auxiliar, e é o nome de uma família super antiga, que vocês podem ver aí o nome deles, desde João Werneck, né, que veio de Portugal, e aqui no Rio de Janeiro, a família Werneck tem várias cidades, várias coisas com o seu nome. É uma família importante aqui de cafeeiros mais tarde e tudo mais. Alguns carimbinhos aí de Werneck, sendo o primeiro aqui da Melhoramentos, uma estação, e mais alguns mais recentes. E aí chegamos em Paraíba do Sul, que é hoje capital de sede de município, e onde o nosso amigo Paz Leme já tinha sesmarias, né? Há muito tempo, e por causa do seu pai, que fazia esse caminho na direção das coisas que ele descobriu, né? Mais tarde, logicamente, chegou aí a linha do centro, né? A Estrada de Ferro Central do Brasil, a Dom Pedro II, e fez uma estação que é muito importante. Ele vai aparecer novamente na Variante, porque a Variante também vai passar por aí. Então, Paraíba do Sul, como vocês veem, também é muito antiga, tem carimbo sobre ainda a emissão de Olho de Boi. E aí chegamos na divisa de Rio e Minas, né? No famoso registro de Paraibuna. O registro de Paraibuna fica na margem esquerda do Rio Paraibuna, e à sua frente tem Monte Serra. E, portanto, em Paraibuna, o governo montou um dos seus famosos registros, né, o ponto de controle. E Paraibuna também, logicamente, foi passagem da Estrada de Ferro Dom Pedro II, mais tarde um pouco.
Então, aí dá para ver um pouquinho, né, a estrada aí do lado direito aqui do vídeo, mais na margem esquerda do rio, e Monte Serra, hoje, é uma imagem bastante recente. Aqui, a outra imagem é do famoso registro de Paraibuna, um dos pouquíssimos registros daquela época que estão relativamente conservados, pelo menos de pé, né, como está esse aí. Muito bem. Aqui alguns carimbos aí da região. Passamos, então, ao segundo roteiro nosso aí, que é a variante do Proença, que está em azul. Também ela sai, como vocês veem, da Baía de Guanabara, só que por outro rio. Ali sobe o Rio da Estrela. E por que houve essa variante? Porque o nosso amigo Proença, ele tinha fazendas aqui próximo à guia do Pacobaíba, perto já da onde futuramente teve aí a Barão de Mauá. E ele tinha propriedade, tinha vários índios lá, aquele monte de caboclo, e eles disseram, olha, esse caminho rosa aí, ele passa por um lugar muito ruim, né? A subida aí é difícil, teve muito acidente com as tropas de mula no caminho rosa, e os índios tinham lá o chamado Peabiru, né? Ou seja, um caminho indígena que subia aqui por uma outra vertente, que até hoje é a vertente principal da BR-040, da subida de Petrópolis, etc., chamada também Caminho de Umirim. E aí ele foi escolhido, e então o governo deu a ele a tarefa de construir essa nova, que passou a ser daí para frente o caminho principal lá para o ouro. Ele sai do Porto da Estrela, né, que é um porto famoso, né? Foi um município, imaginem vocês que foi um município do Rio de Janeiro, a Estrela, por algum tempo. Enquanto ela passou aí pelo auge da sua riqueza, né? O caminho foi um município, depois deixou de ser um município mais tarde. Vamos falar de Inhomirim, que no caso fazia mais ou menos o papel que fazia lá atrás o Xerém, ou seja, ela fica exatamente na fralda aqui da serra, e depois chegando a Petrópolis. E Petrópolis deve, de certa forma, muito ao seu Proença, porque por aí vinham os imperadores a caminho também de Minas Gerais, e foi aí que eles encontraram a fazenda do Padre Correia e tudo mais, e futuramente compraram uma outra fazenda e construíram Petrópolis. Fiz também a menção aqui, então, a algumas principais agências e algumas estações da Estrada de Ferro Grão-Pará, que vão até pé do rio, né? Então, o Porto da Estrela, já falamos, não é? Ele sofreu mais tarde além do problema ecológico que nós já falamos, né? Ele também sofreu uma decadência com a Estrada de Ferro, que foi construída, e, logicamente, o ciclo do ouro também, nessa altura do campeonato, já estava se esgotando. Então, ele foi extinto, o município, como eu já disse, né? Em 1892, só sobrou isso aí, ó. A única coisa do Porto da Estrela que se conhece são umas poucas ruínas como essa aí, ou essa aqui, né? Isso é em Inhomirim, né? Também é uma ruína lá de Inhomirim, já na subida da serra. Também foi estação mais tarde e tudo mais, né? E o pessoal gostava muito da proximidade com a fábrica de pólvora, e ela foi transferida para o Inhomirim. E é uma fábrica bonita, né? Bem antiga e tal, está lá até hoje. Sobre Petrópolis, já falei um pouco, né? Petrópolis foi fundado porque o Dom Pedro I se encantou lá com a fazenda do Padre Correia, que é a origem de Correias hoje, né? Que é uma das estações da Grão-Pará. E, para quem conhece lá, fez uma série de melhoramentos. É minha vizinha aqui, né? Então eu gosto muito de Petrópolis, acho um bom passeio.
Estão aí os carimbos conhecidos, né, de Petrópolis, e as estações do Grão-Pará, né? O Grão-Pará já é uma extensão da ferrovia de Barão de Mauá, que não ficou em momento nenhum num trajeto desses que nós comentamos até agora. Tem aí alguns exemplares do que eu tenho, né? E quando chegava em Pedro do Rio, e secretário, né, em Pedro do Rio, a estrada tomava o rumo já do Rio Paraíba, né? Então, aí nós temos alguns carimbos de Pampulha também. E cebolas, né? Cebolas tem aqui um mapinha de 1868, que mostra aí cebolas. Cebolas tem toda uma curiosidade relativa ao nosso da Inconfidência Mineira, ao Tiradentes, né? Ele gostava muito desse trajeto, ele era um intendente aí da guarda, né? Da guarda do Caminho do Ouro, e ele fazia os seus pronunciamentos, né? contra o Império, a favor da República, ou melhor, da independência, no caso, né? E um dos lugares que ele frequentava era Cebolas, numa fazenda que eu não me lembro o nome agora, e cujo despojo, depois, quando ele foi executado, parte dos despojos foi colocados aí nessa freguesia. Hoje, nunca chamou Cebolas, né, ultimamente, mas como vocês veem aí na imagem, olha, vocês veem aí o marco da Estrada Real, né, e Cebolas escrito ali, mas nada disso chama Cebolas, não, é só uma curiosidade, um nome turístico. A própria estação, a própria agência postal mais antiga, aí chama-se Rumo da Laje, e não tem nenhuma relação nem com Cebolas. Depois, estamos já em Encruzilhada. Encruzilhada, na verdade, é o final da variante do Proença. Logo em seguida, a Encruzilhada está Paraíba do Sul de novo, e, portanto, hoje chama-se Salutares, né, essa localidade, e aí o caminho antigo, o famoso caminho Novo e a variante do Proença se encontram em Paraíba do Sul, um pouco antes nessa cidade de Salutares, que também tem um marco lá dizendo aqui começa a variante do Proença. Muito bem, então nós vimos também agora aqui a parte azul, né, e chegando lá em Paraíba do Sul. E então, quando começou o século XIX, o ouro estava se esgotando já, e o café agora tomando força total na economia fluminense e um pouco da economia mineira, e bastante mais tarde de São Paulo e Paraná, mas nesse momento aqui, muito focado aqui no Vale do Paraíba, principalmente Vassouras, né? Valença, Paraíba do Sul, enfim, toda essa região aqui passou por essa. E aí, logicamente, que interessava ao comércio de café uma rota aqui mais curta um pouco e mais aqui na direção de Vassouras e menos lá na direção de Paraíba do Sul. E Niemeyer aparece aqui pela primeira vez, já em 1842, como um contratado para melhorar esse caminho. Niemeyer, então, é famoso por várias coisas aqui, estradas de ferro, viadutos e pontes e túneis e tudo mais, né, como vocês sabem. Muito bem. Então, a Estrada do Comércio, eu selecionei aqui algumas poucas agências, né? Entre as quais a do Iguaçu, a do Tinguá, uma que eu acho muitíssimo curiosa aqui, que é Santana das Palmeiras, que fica bem no topo da atual Serra do Tinguá, e daí para frente nós vamos ver aqui um pouco. Então, Iguaçu sempre disputou muito, Pilar, Estrela, Iguaçu, essas freguesias sempre disputaram muito o comando de toda essa região que eu falei. Ela foi levada à freguesia em meados do século XIX, ou melhor, XVIII, né? Século XVIII, e, logicamente, com esse caminho chamado
caminho do comércio, a estrada do comércio. Ela tomou um enorme impulso na Via do Iguaçu, mas em breve ela teve vários problemas, né? O problema ecológico todo, que fez um assoreamento enorme no rio Iguaçu, e a própria estrada de ferro Dom Pedro II, que deu a volta, né? E ligou a corte a Miguel Pereira, etc. e tal, seguindo até o Rio Paraíba, deixando praticamente inútil a estrada do comércio. E Iguaçu, portanto, desapareceu. De Iguaçu só tem essa torre sineira que está aí nessa imagem e dois pilarezinhos lá atrás que é o cemitério. Era, pelo menos, o cemitério. E mais nada. Então, Iguaçu simplesmente desapareceu do mapa, como várias outras coisas aqui na Baixada Fluminense. Tinguá. Tinguá é, de novo, a localidade nas fraldas aí da serra. É por aí que chegava para subir, o caminho subia a serra. Mais tarde, toda essa região foi considerada uma reserva biológica. E um pouquinho antes disso, na verdade, o governo imperial, ele vendo a dificuldade de abastecimento de água do Rio de Janeiro, eles consideraram que a Serra do Tinguá, rica em cachoeiras, essas coisas todas, seria o ideal. Portanto, a própria Iguaçu, que ficava aos pés da Tinguá, morreu. E a Estrada de Ferro Melhoramentos, na verdade, foi construída especificamente para levar o material todo e construir as adutoras, né, até lá. E Tinguá era uma das últimas estações mais tarde dessa ferrovia. Santana das Palmeiras ficava lá no meio. É uma freguesia também que foi bastante importante lá na época do café, o entreposto de café, né, ficava exatamente em cima da Serra do Tinguá. Só sobrou isso dela aí, ó. Eu não sei exatamente o que é isso não, mas talvez um pedaço de alguma igreja. E o território dela era uma freguesia muito importante, né? E ia quase até lá, limite de Vassouras. E hoje em dia é uma reserva ecológica e não tem nem acesso. O acesso é proibido, não dá nem para chegar nessas ruínas aí, segundo dizem. Muito bem. Então, Santana das Palmeiras foi extinta e, como curiosidade, a imagem da Santa Santana, né, foi tirada, os fiéis levaram a imagem da igreja lá para Conrado, que fica lá em Miguel Pereira, do outro lado da serra. E uma curiosidade somente aí que a própria agência, né, ela teve esse destino curioso de ter todos esses nomes e locais, rapidamente foi mudando de posição. Mas é uma curiosidade. Muito bem. A partir daí, a gente está no município de Vassouras. Aí temos o governador Portela e temos Estiva, que é, hoje em dia, Miguel Pereira, sede também do novo município de Miguel Pereira, em 1955. No trecho final, a gente fala aí da estação de Ubá, que depois foi nomeada Pati. Tem aqui uns carimbos de Pati. De Ubá eu não tenho, infelizmente, nenhum com esse carimbo aí, pelo menos. Só para dar um parênteses aqui, evidentemente que eu estou aqui na Serra e minha coleção está lá no Rio, né? Então, eu fiz um pouco com base nas imagens da coleção que estão aí no site. Então, não tem nada muito atualizado, né? Tem uns 2 anos aí que faltam atualizar. Mas Ubá e Pati são super importantes. E, para fechar aqui, finalmente, eu achei curioso esse desenho aí do Adriano Novaes, que não é meu parente, e que mostra que eu falei de alguns caminhos só, né? Como vocês podem ver, da Baía de Guanabara saíram muitos caminhos, né? Quem sabe um dia a gente fala um pouquinho mais de alguns outros aí, se tiverem importância e interesse com base nas agências postais.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Estamos abertos aí às suas dúvidas. Paulo, obrigado. Parabéns pela apresentação, pelo belo estudo. Eu vou já liberar os microfones. Quem quiser abrir microfone, fique à vontade para fazer perguntas. Eu começo com uma. Qual era a regra para a criação de uma agência postal por esse caminho? A quantidade de habitantes, um entreposto, alguma empresa? O que levava à criação de uma agência postal nesse caminho, que normalmente era pelo menos... Alguém falou alguma coisa aí? Eu fecho aqui alguma coisa, antes de responder, Igor, eu fecho aqui a apresentação, não? Fechado. Tá. Então, na verdade, vocês viram que nós estamos falando aí do século XVII, XVIII, e as agências postais, na sua maioria, vieram do século XIX, né? A primeira agência postal aqui do Rio, e acho que uma das primeiras do Brasil, foi Campos, né? Campos do Goytacazes, 1798. E a maioria está aí 1800 e alguma coisinha, 1820, 1830, a maioria. E nós estamos falando lá atrás, 1700, na verdade, enfim, numa época anterior. Então, na verdade, a lógica aqui da apresentação é que essas agências vieram a estar, né, em locais importantes, como o Patinho do Alferes, por exemplo, que é de 1750, se não me engano. O Patinho do Alferes teve uma agência logo depois, hoje é sede do município, assim por diante. Então, logicamente que existe toda uma relação entre ter agência e Pati, por exemplo. Pati era um lugar importante no começo, lá, na primeira estrada do ouro, né? Pati já era um entreposto importante. Então, a importância é uma importância econômica, né? Uma importância populacional e, de vez em quando, um registro ou alguma estação de ferro mais tarde. Esses são os motores que formam, que conduzem a ter uma agência. No caso da Estrada de Ferro, por exemplo, havia uma determinação do Correio Central de que as estações de ferro tivessem uma agência. Que o Correio era fortemente induzido a colocar agências conforme as estradas de ferro fossem andando. Mas isso é uma outra história, né? Uma história mais recente. Nesse tempo aqui era tipicamente comércio, vocês viram freguesia, né? Começaram as freguesias, né? Que apareciam por conta de fatores econômicos e fatores políticos, né? Não pode se esquecer dos fatores políticos, tinha lá um barão, uma coisa assim, e fatores econômicos. Acho que esses são os principais drivers aí da existência de agências postais. Obrigado. Senhores e senhora, que a Luciane está presente, então fiquem à vontade. Paulo, eu reparei que em alguns quadros tem umas fotos mais atuais, umas fotos mais modernas. São curiosidade de passar nos locais? Eu morro de curiosidade, eu nunca tive tempo, né? Eu trabalhei a minha vida toda como executivo e eu abandonei a minha própria coleção por décadas, né? Por conta de trabalhar. E teve gente que se deu melhor com isso, eu tive mais dificuldade, né? Depois filhos, e hoje mais recentemente netos, isso tudo, infelizmente não, né? Eu recebi ontem até um e-mail muito agradável, muito curioso, de uma pessoa que me disse: Paulo, olha, eu vi aqui a sua apresentação e gostaria de te dizer que eu já fiz o Caminho do Ouro, ou a Estrada Real, né? Como é chamada. Eu achei o máximo, né? Se eu tivesse tempo e saúde e idade, eu pegaria um Jeep e faria a Estrada Real, sem dúvida nenhuma. Deve ser um passeio lindíssimo, né? Mas não são fotos minhas, não. Quase tudo aqui é da internet mesmo e é coisas que me mandam, né? Muito legal mesmo. É um passeio histórico, né? Fazer todas essas... Muito histórico. Hoje devem ter estradas, talvez,
mas trilhas paralelas também? Não, na verdade, vocês podem entrar põe a Estrada Real, né? Estrada Real, vocês viram lá que tinha uma cidade que tinha um marco lá, Estrada Real. Ela é toda sinalizada e tem muita trilha ainda. Bastante trilha mesmo, né? Tem no próprio site da Estrada Real, tem lá gente fazendo isso de jipe e tal. Tem estradas, tem rodovias no meio do caminho, mas também tem muita trilha ainda. De moto deve ser show de bola. De moto para quem tem saúde, né? Cláudio, pergunta? Não, fazer só um comentário. Parabéns, primeiro, pela palestra e pelo site, né? O site a gente não se cansa de elogiar, que é uma iniciativa assim maravilhosa. E estou sempre consultando. Aliás, já estou até te pedindo permissão, porque dessa palestra que eu comentei que eu vou fazer, um dos carimbos que eu vou apresentar é Porto da Estrela. E aí eu fui lá no seu site pesquisar e vou fazer a reconstrução do carimbo de Porto da Estrela. Meu site é uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer também, né? Quer dizer, é aberto, totalmente aberto. Você vai lá, pode copiar o que quiser e tudo. Tem todo... Eu agradeço. Eu nem comentei me perguntam, me pedem. Pois não, Miguel. Eu nem comentei que quando eu inseri o site no site da SPP, lá onde tem os sites e coisas, eu também achei a agência de Lídice, no Rio de Janeiro, pesquisando no site. Carimbos, alguma coisa, estava lá Lídice, que é relacionado com a minha coleção de Segunda Guerra. Isso. Pois é, tem Lídice e tem Cunha também, mas Cunha é São Paulo já, né? A subida de Serra de Paraty. Mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade, não. Quanto mais eu faço lá o site, tanto mais que eu me dedico a explorar a razão do porquê desses lugares. Vocês lembram que eu mostrei lá um lugarzinho que fica logo depois de Xerém, nem me lembro mais o nome? Eu nunca tinha ouvido falar, tinha a agência registrada, não tinha ouvido falar, pesquisei e tal para colocar aqui no site. Então, essas apresentações são boas, porque às vezes a gente mesmo acaba descobrindo que, por que mesmo que tem aquilo, né? E vai pesquisar. Então, tem muita pesquisa para fazer ainda e muita coisa para pôr no site. Mas ele está aberto, está à disposição de todos. E eu uso também muito material de terceiros, como vocês viram. Tem muita coisa do Questo, tem muita coisa do Clermont, que sabe que também usei muita coisa. E muitos outros que eu procuro sempre até colocar o nome ali, né? Mas é isso. Infelizmente, não são minhas, não. Paulo, tudo bem? Paulo, parabéns. Fala, Rubem. É sempre muito agradável a gente ouvir as tuas histórias. Eu gosto de história mesmo. Eu tenho um livro também, viu? Publiquei um livro que é da Renascença. Meu herói é Colombo, né? Cristóvão Colombo. Outro dia o Clermont veio para mim e falou assim, sei lá, meu cunhado lá em São Paulo me mostrou um livro e era Paulo Novaes. Não foi isso? Não tem essa história? Então, você vê que eu gosto de pesquisa e gosto de história. Hein? Isso é muito legal. Quero esse livro aí. Isso aí é muito legal. É uma história da Renascença. Duas pequenas informações, né? Diga. Em relação ao caminho, né, da Estrada Real, ele hoje é um caminho, como você falou, ele está sinalizado, inclusive, desde Diamantina. Sim. Então, eu, a pé, inclusive, de Diamantina até aqui. É o nosso caminho de Santiago, né? Exatamente. É dentro do mesmo princípio. Eu, inclusive, já fiz alguns trechos. Já fiz de Diamantina até Milharal, ali um pouco mais abaixo. Olha! Estava lá por cima e fiz um diazinho ali de caminhada. Então, tem lugares fantásticos, muito bonitos. Vale a pena a gente conhecer. Uma segunda informação, você comentou, né, sobre o Tinguá, e realmente o Tinguá hoje é uma reserva de proteção fechada. Mas eu tive a oportunidade já de entrar lá, né, por conta de trabalhos acadêmicos, né, e eu já passei nessa ruína. Eu vou tentar achar aqui, talvez eu tenha uma imagem dela. Ótimo, está vendo? Uma imagem dela. Legal. Já tem algum tempo isso, talvez uns 10 anos atrás, mas é possível entrar desde que você esteja inserido, né, dentro de um contexto científico, alguma coisa do tipo. Mas tem um certo rigor realmente para entrar ali. É um lugar bem preservado, inclusive.
É um dos poucos lugares do Rio que você ainda tem onça pintada lá dentro, tem, parece, 16 animais ali naquela. Então, é um lugar bem bacana. Bom, agora vamos para a filateria, Paulo. Você mostrou 3 rotas, né? 3 rotas que foram sendo criadas em função de necessidades. Eu acho, também concordo contigo, muito mais econômicas do que qualquer outra coisa, né? Havia um interesse, né, dos fazendeiros, enfim, dos donos de terra, de que a produção pudesse ser escoada, e isso leva à formação das agências postais ao longo do caminho. Eu te pergunto assim, na tua avaliação, nessas 3 rotas que você apresentou para a gente, qual seria o grau de dificuldade, né, que você colocaria para a gente achar esses carimbos, mas em selos do século XIX, não do século XX? É muito difícil? É um pouco difícil? É praticamente impossível? Qual a avaliação que você faz disso? Tirando esses grandes centros que a gente tem, claro, né, Petrópolis, tal, Valença, Petrópolis, Paraíba do Sul, Paraty e tal, né? Essas menorzinhas aí, essas quase desconhecidas. Eu não sei se entendi bem a sua pergunta, mas, na verdade, tem muitos lugares que eu cito aí que acabaram quase que sendo extintos antes mesmo da época filatélica, né? Então, a gente, às vezes, tem um carimbo, sei lá, mais tarde, né? Mais tarde, sei lá, um lugar chamado Estrela, pode ser que passou a Estrada de Ferro em 1800 e tal, e surgiu uma fábrica, e Estrela voltou a ser alguma coisa que tem um carimbo, né? A minha coleção vai até hoje, né? É uma das raras coleções que não se atém somente ao período imperial, né? Que é o mais estudado. Então, às vezes, eu mostro até mostrei da Fábrica Nacional, né, de motores. É um carimbo raro também, não conheço 2 ou 3 só, no máximo, né? Ou da Fábrica de Pólvora, que de repente tem carimbo, não sei. E acho difícil, porque são locais antigos, né? Bem antigos mesmo. Mas a literatura tem bastante coisa aí, né? Tem aí, o Peter deve ter um monte de coisa lá. Enfim, Fevereiro, essa turma tem bastante material. Fuad, cadê o Fuad? Está aí? Está na outra página. Está na outra página. Escondido. Olá, Fuad. Tudo bem? Fuad? Tudo, olha lá ele aí. Fuad já me mandou uma porção também de colaborações aí com imagens e tal. Mas normalmente eu acho difícil, sim, de conseguir um pouco de cada coisa aí, viu, Rubem? Mas aceito colaborações. É justo. Aquele lugarzinho Santana das Palmeiras que você mostrou, Sim. que era no topo da serra, esse você não achou, você não conhece carimbo nenhum? Não. Mas a agência você parece que é 1886 que você falou, se eu não me engano. Mas é para ter o carimbo, então, entre aspas, né? Sim. Tendo agência, tem carimbo. Né? Tendo agência, tem carimbo. Pode ser difícil e tal, mas aparece. De vez em quando me arrumam umas coisas, aparece com umas coisas que eu falo, caraca, uma agência que ficou um ano aberta lá em Miguel Pereira, lá sei aonde, e o cara me manda aquele carimbo, pum, né? Tem que ter paciência e tempo para as coisas irem aparecendo. O bom do site é isso, que já virou uma referência, então a pessoa descobre e manda para você. E aí vai virando um ponto que você vai juntando tudo num lugar só. Isso é muito bom. É verdade. Então eu vou pondo lá essas colaborações todas que vão chegando, né? Ou dos livros que eu tenho oportunidade também de ter acesso, né? E vou copiando, vou pondo lá. E assim vai juntando tudo. Infelizmente, para efeito aqui da turma toda, é muito dedicado ao Rio de Janeiro, porque não dá mais para fazer Brasil, né? Só mesmo se ficar lá no Império, muito quietinho, né? Aí é capaz de você conseguir, logicamente, cobrir o país. Mas o Rio já é de bom tamanho, sem falar da capital, né? Que tem coisa com o diabo também, que nem falei nada aí.
Mas a Baía de Guanabara, a Baixada, é interessantíssima. Tem um outro trabalho, quem quiser ver no site aí, sobre Santo Antônio de Sá, que fica naquele rio Macacu, que hoje tem 2 municípios importantes aí, Itaboraí, no começo aqui, e mais acima, a Cachoeira de Macacu. Primeira freguesia, eu testei rapidamente aqui, né? Primeira freguesia do Brasil, talvez, lá. Usando aqueles rios supernavegáveis da época. Então tem muita coisa e teve um cataclismo ecológico que é muito interessante também, merece uma boa olhada nisso, porque hoje em dia as coisas podem andar muito mal aí, né, do ponto de vista ecológico. Precisa tomar cuidado, porque a Baixada aí é um exemplo formidável de Magé, teve fábrica, Magé, teve coisas fascinantes, até a primeira estrada de ferro do Brasil, né, pô? Imagina. Magé. Você fala, pô, Magé não existe. Magé teve a primeira estrada de ferro do Brasil, porra. Depois... E aí, pessoal? Ô, Paulo, é José Renato aqui da outra ponta da Estrada Real, Ouro Preto. Me tira uma dúvida sobre Porto Novo. Você pode completar, hein? Você pode completar, olha aí. Pois Sim. é. Me tira uma dúvida sobre Porto Novo do Cunha. Sim. Minas Gerais ou Rio de Janeiro? Tinha quantas agências? Como que é Porto Novo do Cunha? Você mudou de assunto, né? Porque Porto Novo não está nem perto dessa coisa toda que a gente falou aí. Porto Novo do Cunha é uma agência de Minas Gerais. Ela é parte de um grupo de agências comandadas, ou melhor, subordinadas à Diretoria Regional do Rio de Janeiro, a DRRJ. Seja porque chegou lá, no caso aí de Porto Novo, quem chegou lá primeiro foi a Estrada de Ferro Dom Pedro II, o ramal, né? Ramal de Porto Novo, justamente. Okay. E, uma vez que chegou, a agência Você sabe que esse ramal de Porto Novo, ele rodou metade pelo Rio, metade por Minas, né? Ele ia seguindo a melhor geografia, ponte para cá, ponte para lá, conforme a geografia permitia a linha. E a linha, logicamente, era central do Rio de Janeiro e as agências que foram criadas nessas linhas, ou perto delas, ficaram subordinadas ao Correio Central daqui e à Estrada de Ferro Central daqui, né? Então, ela ficou por um tempo, né, Porto Novo, eu posso até ver aqui para você, Porto Novo ficou de 1851 a 1888 subordinada à DR Rio de Janeiro. E aí passou para Minas. Então, hoje ela é uma agência mineira. Ok, ótimo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Reinaldo está quieto hoje, hein, Reinaldo? Não é que está quieto, não. Eu tô acompanhando duas ao mesmo tempo e é uma área que não é muito meu campo. Eu até vou pedir a licença para compartilhar uma imagem que eu achei no leilão, que eu achei fantástico, que é justamente aquilo que é famoso, que é a FNM, né? A Fábrica Nacional de Motores. Aí, bonita, eu não tenho isso. A FNM. Aí, um caminhão. Esse é um caminhão antigo, da Isota Fraschini, esse caminhão aí. Eu achei isso num leilão, achei simplesmente fantástico, porque se discute muito sobre a fábrica. E eu vi essa semana, ou semana passada, uns 2 carimbos com a marca FNM. E agora, hoje, eu achei essa franquia de 51, que eu achei simplesmente fantástica. Eu gostei muito, vou usar. Pode mandar lá para mim, que eu vou colocar no site também. Mando. E aproveitando para agradecer a ajuda no carimbo da Ilha de Flores, hein? A do presídio. O negócio de Flores é fantástico também. É outra história. Aliás, a Ilha Grande, né? Ilha Grande com o seu presídio, com o seu leprosário, essa coisa toda, e a Ilha das Flores, são interessantes, são histórias interessantíssimas também. Mas o carimbo que eu mostrei da fábrica é também de 51, curiosamente, né? Mas muito legal esse aí. Manda para mim que eu vou botar na coleção. Vou te mandar. O doutor Anite perguntou se essa fábrica ainda existe.
Eu vi aqui, apareceu aqui, sim. A fábrica de motores foi comprada pela Fiat nos anos 70, talvez, sei lá, e foi transferida para Belo Horizonte, como é que é a cidade aí de Belo Horizonte? Betim. Betim. Foi transferida para Betim. Portanto, deixou de existir ali naquele local. Hoje, aquela instalação industrial toda é da Ciferal, se não me engano, uma fábrica de carroceria de ônibus e de caminhões, talvez, não sei. É uma fábrica também. Mas como o FENEME foi encerrado... Não, o FENEME encerrou. Na década de 80, 85, alguma coisa assim. Eu tenho esse negócio no site lá, mas não saberia responder exatamente a data, não. Mas acho que é por aí mesmo, 80, década de 80. Boa noite. Eu vou ter que intrometer porque meu celular está morrendo. Ele está morrendo, está com 5%, está reclamando. Eu só queria dar parabéns. Então fala rápido. Colocando Eu vou falar energia, rápido, está morrendo aqui. E que essa parte moderna você não vai achar porque não tem muito dinheiro envolvido. Esse é o problema. Como não tem muito dinheiro envolvido em carimbo de moderno, vai ser difícil achar. Pode até existir, mas É verdade. quando não tem muito dinheiro envolvido, fica muito difícil. É verdade. O comerciante não vai se virar, não vai sair da cadeira. Esse é o problema. Mas parabéns, eu adorei. Aprendi muito, viu? Agora o celular está morrendo aqui. Um abraço, boa noite para vocês. Boa noite, Peter. Um abraço. Boa noite, Peter. Bom enterro aí para o celular. Xavier, você não tem essas franquias, não, Xavier? Pois é, Reinaldo, eu tenho uma para trocar com você. Rapaz, o Xavier, eu vou. Isso está num leilão. Eu vou te mandar o link. Essa imagem eu só coletei porque eu sabia que devia passar aí. Essa é tentadora. Essa que você quer. Eu troco pela FNM aí, na FNM, hein? Né? Eu pensei vou que você tinha, Xavier. Vou tentar falar com os amigos que tem. Paulo, já está no seu WhatsApp a imagem já. Maravilha, obrigado. Já está na coleção. E aí? E aí, Clermont, você não falou nada? O Clermont não sai do mudo, ele não sai do mudo. Tá certo, tá no mudo. Diga lá. Diga quem chamou. Então, é verdade, né? Quer dizer, por vezes a gente deixa de conhecer um pouco mais, né, da Filateria da República, exatamente por ela ser, de certa forma, desvalorizada perante a filateria do Império. É verdade. E, no entanto, né, a gente vê, com base aí em tudo isso que você falou, acho que fica muito claro, né, que a gente talvez tenha muito mais raridades, né, ali, pelo menos na parte inicial da República, do que no Império propriamente dito. Sem dúvida nenhuma. Você concorda sem com dúvida isso? nenhuma. Concordo absolutamente. Tem agências aí dos anos 50, 60, 70 que, pô... Primeiro que não tem guia postal, né? O último é de 63 e o que vem é 80 e não sei o quê. Tem 20 anos aí que a gente nem sabe o que existe ou deixa de existir. Completamente... Vai alguma coisa na imprensa, nos jornais e tal, mas é bem difícil. Já para começar conhecendo a agência. E aí encontrar não é colecionável, ninguém guardou esses envelopes, é bem difícil mesmo. Talvez seja bem mais raro. Pois é. Eu acho, assim, você tem uma coleção de bisneta, né? Que eu sei, eu também, né? A gente gosta. Pois é, aliás, está me devendo um papo sobre ela, né? Eu sabia que eu ia falar isso e tu... Era tarde, Rubem. Ia mandar essa. Mas não vai faltar. Eu acho, para dizer a verdade, eu acho que você não tem, não. Você está enrolando, dizendo que tem. Eu acho que você não tem nada. O pessoal conhece. Paulo, olha, isso aqui é tudo para ser. Estou esperando o correio abrir. Como é que é o negócio? É tudo Rio de Janeiro, para você. Envelope. Vinde a mim, as criancinhas. Olha aí, tudo isso aí é coisa dos anos 70, 80, 90, tá vendo? Pois franquia mecânica, tudo Rio de Janeiro. Tem lugar que eu nunca ouvi falar.
Diga um aí. Mas, enfim, mas então, Paulo, eu acho que esses momentos são bons para a gente realçar isso e estimular o pessoal a estudar a República, cara. Tem muita coisa interessante para ser estudada na República, não só do ponto de vista da história postal, dos carimbos, mas dos selos republicanos também. A gente pega uma bisnetinha como essa aí, que poucos valorizam, e a enormidade de coisas que a gente tem ali para estudar, para montar, para se distrair. Né? Olha essa aqui. Algumas coisas com índice de raridade tão grande. Comendador Levi Gasparian. Então, isso aí está no roteiro. Está no roteiro. É lá que está o registro lá de Montserrat, essa coisa. Essa aqui é 84, né? Viu? Aí, ó. Enfim, está na hora da gente valorizar a República, tá certo? Para que, na verdade, ela passe a ter algum valor e a gente trabalhe mais em cima dela, ou seja, valorizar uma parte da história postal, uma parte da filatelia brasileira que é vista meio como segunda ou terceira categoria, e que, na verdade, não é bem assim. Né? É verdade, tem toda a razão. Mas o meu site tem muita coisa da República, muita coisa mesmo. Claro. Né? Não só história, como carimbo, como tudo. Então, é bastante mesmo. Tem muita coisa que está fora de estudo, que ninguém se interessou, que ninguém pesquisou. E essa é a grande vantagem da gente assistir essas apresentações, mesmo as palestras que a gente faz na SPP, que acaba despertando interesse, acaba despertando. Sempre vai ter alguém que vai olhar e falar, pô, isso é legal, vou pesquisar, vou procurar. E, pô, a filatelia, ela não acabou, né? Ela não acaba no Império, ela continua e vai indo até... Na Islândia acabou, tá? Não tem mais selo. Mas no resto ainda... Na onde? Na Islândia? Na Islândia. Não tem mais, não? O Correio lá não vai emitir mais selos. Então, dá para estudar até esse ano ainda. Então, os bate-papos despertam. Você começa a ficar curioso. Você começa a achar, pô, eu acho que eu tenho alguma coisa aí, vou lá, procura, e assim vai. Verdade. Fala, Xavier. Não, eu estou dizendo que vou guardar o seu pacote, estou esperando o correio abrir, caramba. É melhor esperar ele abrir mesmo, senão ele não chega, hein? Não, aberto o correio tal, que ele não está conseguindo garantir a entrega. Pois é. Pois é, aí é melhor não mandar, né? Aí vira um caça-níquel, né? Se eles começarem a desinfectar a carta, igual antigamente, aí já tem um tema novo para se colecionar. Aquele carimbo desinfetado. Legal. Se eles não fizerem, a gente mesmo faz, não tem problema. Cadê o Cláudio? O Cláudio fazia carimbo Aí, Cláudio. Desinfetado. Pá, isso. Pronto. Vamos lá? Acabou? Ninguém fala mais nada? Está todo mundo com fome? Brás. Paulo, é Brás falando. Diga, Brás. Bom, eu fico muito feliz com essa sua apresentação, porque ela enriquece o nosso SPP Conecta, né? Uma iniciativa que o Igor se propôs a desenvolver. E estou vendo que 32 pessoas aqui dedicaram atenção à sua fala. E eu, especialmente, não conhecia a história, né? E já tinha ouvido falar, e por conta, inclusive, de uma emissão de selos que nós tivemos retratando isso. Mas é muito bom. Filatelia é cultura e você se apresenta como um mestre no tema que você nos apresentou. Muito obrigado. A SPP agradece. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Mais alguém? Bom, eu quero um livro sobre Colombo, né? Tá bom, Rubens. Quando você me mostrar a sua coleção, de bisneta, viu? Eu prometo que eu lhe dou um exemplar. Mas quem falou do livro foi o Marcelo. Quem pediu o livro foi o Marcelo, hein? Quem pediu o livro foi o Marcelo. Mas tudo bem, é válido, Rubens. Você mostra o livro, você mostra a coleção, o Marcelo ganha o livro.
É justo, é justo. Isso é uma triangulação, né? A condição era mostrar a coleção, então pronto, só não vai ganhar o livro. Ô, Paulo, essa coleção ela é tão interessante e veja você, ela já foi exposta na Tchecoslováquia, na República Tcheca, né, mais Tchecoslováquia. Já teve em Praga, rapaz. Olha aí, já teve uma exposição em Praga. Veja você. Legal, legal. Ela existe, rapaz. Mas eu tenho muita coisa em envelope também, viu? Também. Por isso que eu queria te mostrar também, para trocar uma ideia. Legal, nós vamos ter tempo, sim. Nós vamos ter tempo. Deixa eu, vou anotar aqui, passou a pandemia, 2 semanas depois que tiver tudo liberado, você tiver tempo, uma tarde dedicada à nossa bisneta. Tá bom. E a Nietzsche, não fala nada hoje, a Nietzsche? Está aqui em público, ó, tem um montão de gente aqui para controlar. Ô, Paulo, eu estou quietinho aqui, o pessoal está falando, só estou aprendendo. Ah, então. Se fosse jovem, eu ia fazer a pé esse caminho aí, viu? Eu fazia camping descendo a Serra do Marapé para Bertioga. Para mim ia ser fichinha. É um peabiru, sabe o que é peabiru, né? Não. Ah, pois é, então. Peabiru é o nome que os índios davam aos caminhos, né? O mais famoso que o peabiru que tem, eu não sei se tem alguém de Santa Catarina por aí, ou Paraná, não sei, era um peabiru que saía aí de um porto desses, não sei se é o Florianópolis, e ia até as Minas de Prata, lá na Bolívia. E é um dos mais importantes peabirus. Peabiru é caminho indígena, não sei o que quer dizer não em tupi, mas deve ser, sei lá, caminho do índio, uma coisa assim. E são peabirus, né? Esses daí que a gente pode fazer também, andando. Tem aliás, esse que eu falei aqui agora há pouco, né? Me parece que ele vem por Correios, aqui, que é aqui bem perto, e cruza, me parece que passa bem pertinho aqui da minha casa, viu? Um desses caminhos aí. Eu até vou procurar um dia, quem sabe. Eu fazia trilha, fiz 5 vezes um caminho que descia por Mogi das Cruzes, num lugarzinho chamado Sertão dos Freires, até Bertioga, num caminho feito por escravos, onde os pescadores de Bertioga subiam para Mogi. Então, não tinha nada no caminho. Mata Serra do Mar de ponta a ponta. Então, isso também é bem legal, pô. O Luiz Gonzaga colocou aí. O que quer dizer peabiru? É um termo tupi que significa caminho gramado amassado, através da junção dos termos pé, caminho e abiru, gramado amassado. É o nome de uma antiga e famosa trilha indígena, o Caminho do Peabiru. Viu só? Tá vendo? Filatelia é cultura, rapaz. Opa! Achando. Por que apareceu aqui a apresentação de novo, hein? Pra gente não apareceu. Continua. Não, é? Agora tá. Diminuí ela aqui. Mas você vê que é cultura o negócio de peabiru. Mas eram os caminhos dos índios, né? Que eles andavam por aí tudo e tal. E muitos deles foram aproveitados. Você vê essa variante aí, hoje em dia é BR-66, né? Que vai a Brasília e tudo aquilo aí. Devia ser um peabiru. Aliás, não sei quem que falava, né? Pô, vocês não precisam de engenheiro, não. Pega um par de burros, solta que os burros vão subindo, né? E vocês vão atrás com a estrada que dá tudo certo. É o melhor caminho que o burro faz, não tenha dúvida. Não é? Então, tem essa história. Vero. Essa eu não sabia, não. Isso é legal. O burro é engenheiro puro. Sim. Engenheiro. Cadê o Tônio? O Tônio é engenheiro. Quem mais é engenheiro? O burro é engenheiro puro, pode ficar tranquilo. Tem um monte de engenheiro. Macedo, eu também sou engenheiro. Aí, que beleza. Miguel, engenheiro é convicto das limitações e dos artifícios. A gente usa o burro para ganhar tempo. Mas tem uma outra história muito interessante, que é o tamanho da cápsula espacial que levou os astronautas para a Lua. Você sabe dessa história? Vocês sabem disso? Não. Então, diz que antigamente as estradas, né, que transportavam as carroças, não sei o que, tinha largura para 2 burros, 2 cavalos, no caso, né, ou 2 burros. E então isso determinava o tamanho da carroça e o tamanho da carga. Depois vieram os trens e aproveitaram esses caminhos todos, os túneis que existiam e tudo,
e fizeram o trem daquela largura da carroça também. E, por último, essas ogivas tinham que ser transportadas lá, não sei para onde, e eles eram transportados de trem, e, portanto, tinha um tamanho limite que não podia ultrapassar para não passar no túnel. Então, dizem que o tamanho da cápsula que chegou à Lua foi decidida pelo tamanho do traseiro dos cavalos, né? Essa é uma história parecida com essa outra aí que a gente falou. Futuro inútil. Aprendendo. Vivendo e aprendendo. Pois é. Mas agora, olha só, em compensação também tem os engenheiros que foram trazidos para fazer a BR-040, né? Que basicamente é a estrada da qual a gente fala hoje. Sim. Esses engenheiros franceses, né? Foi uma empresa francesa que foi contratada para fazer aquilo lá. E a gente viu o que eles fizeram, né? Era melhor ter deixado os burros fazerem, porque a estrada não fica de pé até hoje, né? É verdade. Às vezes é melhor soltar o burro e deixar o burro. É melhor ficar sem dizer nada. Esses engenheiros não são de nada, viu? Gente, eu estou me despedindo que está me chamando. A mulher está me chamando lá. Acho que já está na fora. Bom, Xavier. Tchau, Paulo. Parabéns. Boa noite. Muito Legal. obrigado. Assim que o correio abrir, eu mando seu pacote aí, viu? Tá bom? Tá, um abraço para vocês. Um abraço. Obrigado. Alô, Xavier. Boa noite. Tchau, tchau, Xavier. Boa noite. Eu vejo que o Xavier é um cara inteligente. Ele não deixa a mulher mandar. Antes dela pedir, ele diz, amor, já estou indo. Já estou indo. Ele está ouvindo lá, ele está ouvindo. Não dá tempo dela mandar, entendeu? Isso é um cara de visão. Verdade. É verdade. Muito bem, seu Igor. Então tá bom, gente. Mais alguma pergunta? Não, muito obrigado pelo... Então, peço desculpas de não ter participado 100%. Eu estava meio... Na mesma hora está uma live aqui, só fazendo um parênteses. Eu estou escrevendo um livro com um historiador sobre a Revolução de 32. E ele entrou numa live e citando o assunto do livro. Então, eu estava falando aqui e tentando assistir aqui. Desculpe. Um olho no peixe, outro no gato. Júlio, pode falar. Oi, eu tenho mais lá de censura lá que era para você dar uma olhada. Eu estava procurando uma olhar. Carta aqui. Boa noite, Paulo. Oi, Júlio. Meu nome é Júlio. Uma vez eu mandei um e-mail para o senhor também de Portugal, do Clube Filatélico de Portugal, com o Acácio, sobre as agências urbanas do Rio. Não sei se está lembrado, já tem uns 2 anos. Uhum. Aqui é o seguinte, eu queria ver sobre a última parte do trabalho, onde tinha o carimbo da agência da estação de Ubá, onde eu não entendi direito. Pois eu tenho uma carta que é dirigida, lá tem o carimbo de Não, agência... Peraí. Ubá, a mais famosa Ubá é a de Minas Gerais, né? Sim. Então precisa tomar cuidado só com isso aí. A Ubá do Rio, ela ficou... É isso que eu pensava que fosse de Minas Gerais, entendeu? Não, ela é de Minas Gerais, mas teve antes dela, né? Antes dessa aí, teve essa Ubá aqui de 1867 a 1886 no Rio, a estação da Estrada de Ferro Central, da Dom Pedro II. Depois ela mudou de nome para Pati. E depois para Andrade Pinto. O nome atual do lugar lá é Andrade Pinto. Pois, na verdade, eu tenho essa capa de carta. Não sei se vai dar para ver aqui. Dá para ver? É esse carimbo. Esse carimbo eu mostrei. Eu não mostrei. Esse que foi mostrado. Mostrou. Mostrou. Acho que foi. Mostrou na última parte. Acho que é um PA esse aí, não é não? Acho que é um carimbo PA 1866. 1866, exatamente. Isso, então. É o 1518, na verdade. Isso é uma estação. Mas o Ubá até hoje é uma cidade importante de Minas, né? Certo. Porque eu nunca tinha entendido. Essa carta é dirigida ao Rio de Janeiro. Corte, tem até um carimbo do Rio de chegada, aqui, um carimbo francês de chegada. Isso. É um carimbo, aliás, é um carimbo francês, né? Sim. E ele também tem o carimbo aqui um pouco apagado sobre o Dom Pedro, que é o da estação de Ubá. Pois é, mas faz sentido, porque o correio corria pela Estrada de Ferro, o Central do Brasil, e vinha aqui para a corte da estação de Ubá.
E É um bom envelope. no interior do envelope, que não dá para ver direito, é porque não tem mais a carta, tem só o envelope, tem só a parte de fora sobre a carta. Uhum. Está escrito aqui que ela foi... Está escrito Pati de Alferes, 24 de março, ou seja, como se foi mandada de Pati de Alferes, mas tem esse carimbo da estação de Ubá. Pode ser um carimbo de trânsito da UBA. Tanto que nós mostramos aqui que o caminho Ubá passava para o Rio de Janeiro. de Pati a Ubá era direto, era caminho do ouro, aliás. Portanto, para esse carimbo de Pati, deve ser um carimbo de Pati, passado por Ubá e endereçado à corte. De Pati do Alferes. Ah, não? Não, é só uma anotação no interior dizendo que era de Pati do Alferes. Por isso que eu disse, sair de Pati do Teria sido Alferes escrita em Pati do Alferes e encaminhada da agência. Estação de Ubá. É isso. Pode ser. Eu mando depois no e-mail. Dá uma olhada. Porque também não entendi porque saindo de Pati do Alferes ir para Ubá e voltar para o Rio. Mas de Pati para vir ao Rio, o mais correto era passar por Ubá mesmo. Por Ubá mesmo, certo? Nessa época aí, né? Mais tarde chegou a linha auxiliar, né? E aí ela viria direto pela linha auxiliar. Nessa época, acho que ela ia para Ubá. Acho que o encaminhamento está correto, viu? Está correto, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, por que passou pelo Rio, por exemplo, sai de Ubá, vem para o Rio e volta para Vassouras, não sei eu. Faz sentido, porque as estradas de ferro não tinham ligação direta de uma cidade para outra. Ela vinha até a corte e era reendereçada para outra cidade pela estrada de ferro também. É isso aí. Obrigado. Valeu, Paulo. Tá bom. Muito legal. Parabéns mesmo. Super Parabéns. interessante. Bom. Vamos marcar Obrigado. a próxima já, Igor. Já mandei marcar a próxima. Paulo, fique à vontade, já viu como que é, pegou o gostinho. Não, a próxima eu vou tentar fazer uma história interessante com os anos 50, por exemplo, uma coisa assim. Só para voltar ao negócio da República, né? Ou 30, ou sei lá. Tem a 32 aí, ó, que ele estava falando. Opa, 32 é República e dá uma história enorme aí de 32. Pega toda a época getulista e tudo, né? Tem história para acabar, aí para coisa. Aliás, olha aqui, o Getúlio foi o presidente que melhor arrumou os nossos Correios, né? É interessantíssimo o que o Getúlio fez com os Correios, juntou com os telégrafos, deu uma reordenada geral daquilo. Bem legal, nos anos 40. Mais uma palestra. Pois é. Anota aí, vai anotando Porque aí. esse do do Reinaldo, eu do não Reinaldo. conheço, então eu já coloco, é mais uma palestra. Vou ajudar o Miguel. Faz um artigo para a revista. Também para a gente publicar. Porque eu tô relendo aqui os boletins da SPP, da época que eu entrei, fazem 25 anos. A gente está montando o livro, então estou vendo lá uns negócios. Tem artigo lá que na época eu nem li, agora você vê coisas super importantes, coisas que foram publicadas que hoje, às vezes, a gente vai fazer uma pergunta e fala, mas tá lá no boletim. Então, o fato da gente fazer essas palestras vai ficar gravado, óbvio, né? Então, isso aí vai... Enquanto houver sol, as palestras estão gravadas. Mas quando está num documento, ou está num boletim, ou está numa revista, ou mesmo um livro, né? Que é óbvio, isso aí alguém vai olhar. Em algum momento você vai consultar, você vai ter uma dúvida e vai lembrar. Pois é, Miguel, mas aproveitando a deixa aí, né? Quer dizer, quem conhece e usa, como eu, por exemplo, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, tem ali um instrumento espetacular. Você acha uma notícia do jornal dos últimos 100 anos, um nome de uma pessoa, procurei o nome do meu avô, apareceu lá o nome do meu avô. É uma coisa impressionante a hemeroteca. Não só ela é digitalizada, digitalizou os
periódicos da época, como tem um buscador lá interessantíssimo, muito bem feito. É um dos melhores que eu conheço, muito bom mesmo. E aí, por exemplo, a SPP com seus boletins, o Clube Filatélico do Brasil com os dele, e assim por diante, todas as associações que tem por aí, tem várias delas. Eu não sei bem como é que faz isso, mas você já pensou se isso tudo fosse digitalizado? Aliás, o próprio Correio, para começar a conversa, vamos lá. Não tem um guia postal digitalizado, não tem nada. É uma vergonha. Uma vergonha. Tem lá um museu postal enorme, cheio de gente lá e nada de... É incrível. É uma pena. Realmente é uma pena. Olha só, eu vou encerrar aqui minha participação dizendo o seguinte. Se o Paulo montar 32, eu entro com as minhas censuras de 30 aí também. Aí a gente faz uma... Pois é, claro, 30, sem dúvida. Gente, estamos abertos a fazer uma mesa redonda, fazer uma palestra dupla no trecho. Isso. Eu assalto as franquias do Paulo todas, de 32. Já vou avisando, porque se sumir, tem responsável. Tem culpado e ele não está nem ligando para isso. Ó, já aproveito e deixo aqui o convite também, tanto para o Zé Renato como para o Fuad, para falarem. Eu acho que o Fuad acabou de sair. Saiu. O Fuad acabou de sair, né? Então fica um convite para o Zé Renato já participar e fazer um bate-papo com a gente aqui numa próxima, hein, Zé Renato? Fugiu também. Nessas horas o pessoal foge. Ele sabia que você ia falar isso. Falou, vou indo. Nessas horas o pessoal foge. Então tá bom. Gente, olha lá. Gente. Peraí, você tem que convocar todo mundo para quinta-feira, cara. Não é assim, Calma. não. Macedo, calma. Ô Zé Renato, volta aqui, Zé Renato. Vamos, agasalho. Voltou. Estou aqui. Ô Zé, você está convidado para fazer a próxima palestra com a gente aqui, contar um pouquinho de Minas, tá? Todas as suas pesquisas, seus estudos. Você escolhe o tema. A gente organiza um dia. Eu não sei nada de filatelia, não, gente. Ah, para com isso, rapaz. Eu sei um pouquinho de chapa corroída, mas nós vamos fazer a palestra, eu e o Rodrigo, mas é mais para frente um pouquinho. Tá bom, mais para frente, daqui umas 2 semanas, assim que eu gosto. Mais para frente. Tem previsibilidade, sabe? Previsibilidade. Isso aí. É mais para frente de mineiro. Já. Já. Logo ali. Logo ali, mais ou menos assim. Então tá bom. Gente, Um tantinho mais tarde, um tantinho. Um tantinho mais tarde. Um tantinho só. Agradeço a participação de todos e já deixo aqui o meu muito obrigado ao Paulo. Muito obrigado pela palestra, pela conversa, pelas boas risadas que tivemos aqui agora. E deixo também o convite para a próxima quinta-feira, dia 28. Nosso vice-presidente, Reinaldo Macedo, vai conversar um pouquinho com a gente sobre os bilhetes postais do Brasil, 1880 a 1889. Intimação, por favor. Ele vai pagar $50 para cada presença e 20... Miguel, destrincha. Se você quiser o material antes, eu já tenho. Estudo material. Me passa que eu vou passar. Eu tenho uma Barça, sabe a Barça? Eu tenho a Barça, eu vou trazer a Barça todinha aqui na mesa e vou vou chegar tinindo no negócio. Só pensa uma coisa, na sua palestra, que é dia 15... na minha eu sei que ele vai te malhar. Então aproveita. Essa é a tua vez, essa é a tua chance. É por aí mesmo. Eu falo, olha, isso aqui aí... Por São isso que eu 9 falei, anos só de estudo, publicar material de estudo, se fecha em 9 anos, mas é muita coisa. Eu já vi o material, tá bem bacana. Estão todos convidadíssimos a participar. Dia 28, às 20 horas, com Reinaldo Macedo. A todos, muito obrigado. Uma ótima, excelente noite. Obrigado, gente. Ana, Paulo, boa noite a todos. Muito obrigado pela disponibilidade. E, gente, estamos aí. Obrigado por mais um dia de SPP Conecta. Se alguém tiver alguma dúvida, como se associar, pergunta para o Tony, ele está sempre à disposição.
Abraços. Abraço Tchau, a todos. gente. Obrigado, Boa noite. pessoal. Obrigado. Tchau. Saúde para todo mundo. Um abraço. Saúde, cuidem-se, cuidem-se. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço a todos. Abraço a todos aí, boa noite. Boa noite a todos. Saudações rubro-negras.